Continuidade aqui ao nosso evento, agora teremos a fala de Jorge Vasconcelos, com o título Apologia de Sócrates, o Elencos como método de refutação. Jorge ele tem graduação em Direito pela Faculdade Boa Viagem, especialização em Ciências Criminais pela Faculdade de Guararapes e atualmente é mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, aqui conosco hoje. Jorge, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. Obrigado a todos, uma boa tarde. Agradeço a todos vocês que fazem parte do grupo Viva Vox, a professor Aldo, que coordena tão bem esse grupo, a Joelson e a Vilmar, que está aí como anfitriões nessa tarde, colaborando conosco, e a todos que estão nessa live. Acerca da minha temática, meu trabalho de dissertação de mestrado na Universidade Federal de Sergipe é sobre a apologia de Sócrates e uma análise sobre a sua defesa. E aí, na defesa de Sócrates relacionada à apologia, o livro descrito por Platão, eu tento encontrar a modalidade utilizada por Sócrates, a retórica, a oratória, o uso ou figuras de linguagens utilizadas por ele perante o tribunal. E aí, fazendo algumas leituras, principalmente de artigos de professor Aldo, eu encontrei referências sobre o elenco socrático. E digo de antemão que me apaixonei por esse processo pedagógico. Então, eu gostaria primeiro de começar falando sobre o elencos, para a gente fazer uma concatenação. É melhor acerca quando chegarmos à apologia de Sócrates. Então, o elencos nada mais, nada menos é do que uma técnica de investigação. É um processo de reflexão, onde ali vai estar o interrogador e o interlocutor. E não nos esqueçamos que nessa condição, o elenco socrático é um processo individual, no qual aqueles dois ali estão, nesta troca, aprendendo, compreendendo, buscando saber, principalmente, acerca de si e das verdades que buscam. E aí, no elenco, a gente vê primeiro as questões primárias, que aí é a utilização do interlocutor, que esse apresenta a sua crença, a sua teoria, a sua perspectiva com relação à ideia que se tem acerca de algo, e as questões secundárias, que aí o interrogador busca extrair do interlocutor a afirmação quanto sua primeira afirmação ou condição prestada. Ou seja, o que acontece principalmente no processo do elenco? Aquele interlocutor, ele traz aquela teorização, aquela informação, aquela condição, mas as suas explicações, a sua condição de continuidade poderá ratificar aquela primeira dada ou poderá colocar a criatura em contradição. E aí, muitas vezes, o que é que se espera? Se espera dar a possibilidade do interlocutor começar a falar e, na sua continuação, ver se realmente aquilo que ele traz como verdadeiro assim o é, porque não necessitará de algo externo. Inicialmente, o próprio poderá. Deixar com que se observe que a sua argumentação, em algum momento, falha pela lógica, pela incoerência, pela incongruência. E nesse processo elênquico, que nada mais, nada menos é do que a busca do autoconhecimento, do conhecer a si próprio, da condição de eliminar as falsas crenças, da condição de despertar o desejo e de provocar em si o espanto para que futuramente, depois de feito esse trabalho inicial, realmente possa ter o desejo da busca pelo conhecimento, há um ponto que é muito interessante nesse processo elênquico, que é o provocar o espanto. Quando a criatura é colocada ao processo elênquico, ele tem a oportunidade de se desnudar, se desvelar, através das suas ideias, das suas opiniões que ele tinha. E muitas das vezes, termos a condição
de observar os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas limitações e as nossas probabilidades de erro e de equívoco, nos traz muito incômodo. E aí muitos fogem desse processo de autoconhecimento, porque nesta condição lhe trará possibilidades de que, a partir desse momento, vai descobrir ou vislumbrar que pensa algo que não imaginaria que se adequaria, que seria algo negativo. Mas é essa a atividade do processo helênico, que é individual, volto mais uma vez a dizer, não é coletivo. Porque o que importa é o interrogador e o interlocutor. Todos os atores que estão em volta, nesse momento, não tem importância. Porque o trabalho é referente e relevante para aqueles dois que estão ali. E no processo helênico, nós temos o desejado, que é quando o indivíduo reconhece realmente que tem a ignorância, a falta do conhecimento, e através do espanto busca a verdade, busca conhecer, busca sair daquela condição de obscuridade e, a partir desse momento, se abrir para novos conhecimentos. Mas também tem os indesejados, quando o interrogado se vê numa condição de embaraço, de raiva, de recusa da interlocução. E aí, é nessa condição desse processo helênico, do elenco socrático, dessa pedagogia que Sócrates nos traz, para que possamos sair da ignorância em busca do autoconhecimento, é que nós chegamos à condição de, na apologia de Sócrates, vermos como esse processo helênico, de maneira tão importante que o é, foi algo muito decisivo para a sua condenação. Porque Sócrates, na apologia de Sócrates, obras descritas por Platão, nós observamos as acusações que recaem sobre ele. O crime de impiedade, que era o indivíduo que não cultuava os deuses da época, ou os pais da cidade, corromper a juventude, e eu sempre gosto de lembrar, porque às vezes algumas pessoas confundem corromper a juventude com corrupção de menores, que aí está tipificado no Código Penal. Cuidado para não incidirmos nesse erro. Mas aí vem os primeiros julgadores, que são aqueles 501. Esses primeiros julgadores foram aqueles que viveram boa parte da vida de Sócrates junto a ele. Lembremos que depois que Sócrates vai ao santuário de Delfos, do deus Apolo, e lá encontra-se com a Cíbala, com o oráculo, e sai de lá tendo a explicação e o conhecimento de que ele era o homem mais sábio porque nada sabia, Sócrates sai querendo fazer a avaliação se o que o oráculo de Delfos tinha lhe dito era verdadeiro. E foi até os políticos, e foi até os artesãos, e foi até os artistas. Não nos esqueçamos de que Aristófanes, nas nuvens, já começa com a sua condição teatral, já há muito tempo, a detratar Sócrates. E aí Sócrates vai em busca e utiliza desse processo helênico e vê que aqueles que diziam que sabiam, na política, nas artes, na poesia, no artesão, verdadeiramente não tinham conhecimento. E era através do processo helênico, através de um questionamento, ao qual aquele iria dando respostas consecutivas que, muitas vezes, no final, Sócrates vinha e fazia a refutação, porque a própria criatura o colaborava. Porque a primeira possibilidade levantada não se coadunava com as consecutivas. E aí nós não podemos nos esquecer de que, para Platão, o Sócrates importante naquele julgamento não era o Sócrates que iria fazer a sua defesa utilizando-se da normativa jurídica. É o Sócrates filósofo. É aquele que está ali como filósofo defendendo a filosofia, não fugindo das suas condições ao qual sempre se vinculou. E aí, o que é finalmente o só sei que nada sei, se nós pudéssemos trazer para uma condição
de entendimento até contemporâneo. O só sei que nada sei de Sócrates nos quer dizer que, a partir do momento do nosso nascimento, que começamos a nossa estadia, até o momento da nossa morte, do último suspiro, é um processo de aprendizado. E que em momento nenhum eu posso dizer que já sei de tudo ou conheço de. Por quê? Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a algum tempo, eu estarei sendo colocado à prova a situações que eu ainda não passei. Um exemplo prático é, eu tenho 38 anos, como posso dizer eu que sei de tudo aos 38? Se talvez aos 40, a vida colocará atividades que eu ainda não vivenciei. Então a vida é um eterno aprendizado. A vida é um eterno elenco nos convidando para que possamos refletir, analisar para sairmos dessa obscuridade. Porque quando nós vamos ver, o julgamento de Sócrates não foi um julgamento jurídico, foi um julgamento político. Porque Sócrates, enquanto filósofo que provocava aquela sociedade a pensar, refletir acerca da melhora de si e da polis, tendo também os seus discípulos que também faziam o mesmo. Não esqueçam de que Sócrates e todos os seus discípulos faziam a condição da aplicação do elencos. Quantos não ficaram com raiva, inconformados, insatisfeitos por ser desmascarado na ágora, na praça pública? Aquele que se dizia tão conhecedor que depois demonstrou que não era. Então, existia uma comoção em Atenas de que aquele homem levava muitos à condição de ser desmascarado, de ser desmistificado. E aí é nessa condição que muito se faz crítica, porque Sócrates e Platão, dois homens de conhecimento, de coragem, de possibilidades ínfimas, infinitas, não se adequaram, não quiseram fazer parte da política ateniense, da coisa pública. E aí, quando nós vamos observar, o que é que ocorre? Ocorre que a grande condição que Sócrates buscava era de que aquele que comandasse, aquele que governasse a cidade, buscasse a sua transformação ética e moral. E quando ele via que a preocupação maior era com a questão do demonstrar, e aí vem a questão da retórica, da oratória. A questão de sair do indivíduo para o coletivo, porque a condição que lhe trazia maior alegria era a condição do uso da retórica para o grande público, para a maioria, para muitos. Não queria se fazer algo para demonstrar só para um ou para outro, queria para muitos. Então é nessa condição que Sócrates se entristece, porque ele vê que a grande preocupação não só da sociedade ateniense da época, mas também dos governantes era em mostrar que conhecia, que sabia. Não nos esqueçamos de Péricles com a sua estratégia que, infelizmente, as questões advindas da natureza não pôde se evitar uma grande catástrofe que ocorrera. Mas nem tudo é ruim, porque, como nossa amiga falava, Sócrates e Platão fazem críticas com relação aos retóricos e aos sofistas, mas eu até conversando já com o professor Aldo, eu levanto alguns pontos, que, por exemplo, Sócrates faz a distinção de que a filosofia se usa ou se faz uso da moral e da racionalidade. E o problema da retórica é que a retórica só se preocupa com o elogio, com as paixões, e, segundo Platão e Sócrates, assim os retóricos não se utilizam, não fazem uso da racionalidade. E aí me parece fora de contexto como é que alguém, um ser como Górgias, como Hípias, como Pródico, pode fazer um pronunciamento, pode levantar uma tese, pode levantar uma teoria,
sem ter um cunho racional. E aí é desse ponto que eu não concordo, porque aí teremos que ver qual era a racionalidade, ou o que era a racionalidade, dentro de que ordem Sócrates observava. Porque dizer que os sofistas não utilizavam da moral e da racionalidade, aí fica um pouco difícil. Porque para se fazer um debate, uma teorização, é preciso concatenar ideias. E é necessário ter a racionalidade. E uma outra situação com relação aos sofistas é que, embora possa ter toda essa situação de cunho moral, de não gostar ou não ter uma visão muito bondosa, com um olhar de boas-vindas para os retóricos e os sofistas, porque cobravam, ou porque esses só se preocupavam em demonstrar e provar ter razão, e assim que aquelas pessoas que se afeiçoassem a esses se tornassem grandes oradores. Sócrates e Platão foram grandes retóricos. Sócrates e Platão foram grandes sofistas. E eles não podem fugir dessa condição de nós, que somos possíveis, prováveis estudiosos, acharmos aonde é que está a questão imbricada de que eles não aceitavam-se como retóricos. Mas, por exemplo, na apologia de Sócrates, no tribunal, quando volta-se para aqueles três, Anito, Meleto e Licão, Sócrates demonstra-se um retórico grandioso. E mesmo ao tribunal continua com o processo helênico, muitas vezes fazendo questionamentos a Meleto no próprio tribunal. E Meleto não tem condições de responder. E quando responde, cai em contradição. Um exemplo, em determinado momento do julgamento, Sócrates volta-se para Meleto. E aí eu estou tirando uma condição, imaginando os julgamentos que eu já vi. Meleto, tu que dizes que o homem grego deve servir a polis. Que tipo de servidão é essa? A partir da primeira resposta, as segundas, as consecutivas, têm que se coadunar com a primeira. E aí a gente vê muitas vezes o Meleto e os outros fugindo, porque sabe que vão entrar em contradição, porque não tem resposta para isso. Então, eu acho que já está no meu tempo. Gostaria de agradecer a oportunidade dada nessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Interessante. Legal sua apresentação. Eu achei interessante como você se posiciona diante do texto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você não é passivo diante do texto. Parabéns mesmo. Questões aqui. Temos uma aqui de André. Boa tarde, Jorge. Você conhece os diálogos socráticos de Leonard Nelson, filósofo alemão que levou o método socrático para a educação? Não conheço, não. Mas se o amigo puder repassar, eu gostaria muito. Seria ótimo conhecer, mas não conheço. Pronto. Então, se me permite... Sim, por favor, André. O Leonard Nelson teve já gente que usou no século XX. Nós utilizamos no trabalho, a gente tem um trabalho de aconselhamento filosófico que é individual, o método dialético é fundamental. Sem ele, eu pelo menos não consigo realizar uma sessão de aconselhamento filosófico. Mas a gente trabalha com grupos, com empresas, e aí você tem os diálogos socráticos. Você falou dessa coisa do individual, do elencos, mas ele também pode ser, ele não perde a individualidade, mas ele pode ser trabalhado com grupos, onde você, aqui, por exemplo, a gente divide em subgrupos, e vocês vão realizar entre vocês o método dialógico e vão chegar às conclusões. Isso começou lá no fim do século XIX, início do século XX, com o Leonard Nelson. Certo. Obrigado, André. Muito obrigado. Vou anotar aqui. Eu agradeço. Ok. Temos aqui um comentário de Noelane, que ela falou assim, e a ironia? Não sei se é uma pergunta. E a ironia? Está sem
A ironia é uma das bases socráticas que a gente não pode deixar de observar. Muito, muito interessante. Sócrates, eu digo que se pudéssemos usar a linguagem contemporânea, Sócrates tem muitas cartas na manga. A ironia é uma delas. Então, no momento que ele precisa, ele sabe muito bem utilizar. Da ironia, da refutação, do elenco. Sócrates é sensacional. Tatiane comentou aqui, Jorge, fantástico o seu trabalho. Eu acredito muito que Sócrates era sofista. Ah, que povo provocador. Meu Deus. Isso. Já ensaiei escrever sobre isso 2 vezes e paro. Só, se vocês estão demais hoje. Aldo coloca aqui, excelente. Elane, parabéns, Jorge. Cleudo, parabéns pela apresentação, Jorge. Eu que agradeço. Também gostaria de ter esse documento. O André falou aí dessa questão do caráter pedagógico do elencos, né? Aí me lembrei, cara, eu estava esquecendo da tese, que eu até participei da banca, do Rineu, que fala justamente sobre isso, que o Sócrates, ao argumentar, né, com aqueles que se pretendiam sábios, ele estava ao mesmo tempo praticando um exercício pedagógico com os jovens, né, que estavam assistindo o embate. Eu acabei de falar com ele e ele acabou de me mandar a tese. Vou compartilhar a tese aqui com vocês, quem tiver no WhatsApp, eu vou mandar logo para vocês. É a tese que ele defendeu, acho que ano passado. Mas está excelente o trabalho. E notem que é um trabalho recente, hein? É um trabalho recente. Ele nem fez a qualificação ainda. A gente se reuniu umas 3 vezes, no máximo, não foi isso? Foi, professor. E realmente está notável. Um trabalho recente. Tá, ele extrai, né, umas coisas interessantes do próprio texto. É isso que eu achei interessante no seu trabalho, Jorge. É o que você extrai dele. Uhum. Não explicar o que é o elenco. Isso é um movimento obrigatório, que eu chamo isso de filosofia, né? Você explicar os conceitos são movimentos obrigatórios. Agora, extrair dele certas conclusões, aí é uma etapa que vai além.